There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true? Fala, popzeiros, tudo bem com vocês? Aqui é o Mário do Geek Pop News e eu trouxe hoje uma crítica quentinha, O Último Duelo, de Ridley Scott, filme que estreia agora, dia 14, nos cinemas brasileiros. Mas esse assunto eu trago para vocês depois da vinheta. Solta ela aí. Então, quero aproveitar para pedir a vocês para poder se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você receber as nossas notificações. Se você gostar da minha crítica, se você não gostar da minha crítica, pode escrever aí embaixo, mas deixa o seu like, ele é muito importante para o nosso canal continuar crescendo e a gente melhorar, porque, claro, a gente está crescendo ainda. Então, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre O Último Duelo, esse épico histórico que chega nos cinemas brasileiros dia 14, foi dirigido por Ridley Scott, que nos seus 83 anos de vida ainda consegue trazer muita emoção para a tela do cinema. Esse é um filme que é baseado em fatos e relatos reais de um livro homônimo, né, do Eric Jaeger, e ele narra a amizade entre duas pessoas, Jacques Legris e Jean de Carrouges, que eram escudeiros do rei da França, né, no século XIV, durante a Guerra dos 100 Anos, que apesar de chamar de Guerra 100 Anos, durou muito mais tempo do que isso. Mas isso não importa, o importante é vocês terem em mente o ambiente em que o filme se passa, que é esse ambiente de guerra. É uma guerra, claro, né, aos modos antigos, com espada, com flecha, com cavalo, mas ainda assim é uma guerra. Mais do que falar sobre um épico histórico, armas, guerras, espadas, esse filme fala sobre uma mensagem importante do poder da palavra da mulher. O Jean de Carrouges, na iniciativa de tentar ter um herdeiro, porque naquela época era sinônimo de poder e tudo mais, ele se casa com uma moça chamada Marguerite, que pertencia à nobreza também da França, né? E o seu amigo Jacques Legris, em um episódio trágico e cruel, ele violenta a esposa do Jean de Carrouges enquanto ele estava na guerra. E a partir daí eles travam, tanto o Jean quanto sua esposa, uma batalha contra o preconceito, o machismo, o sexismo e a corte francesa para tentar provar que ela de fato tinha sofrido aquela violência. O que já chega a ser um absurdo, ela ter que provar que sofreu aquela violência. Mas vale lembrar que na França daquela época, na verdade no mundo todo naquela época, o poder da palavra da mulher não existia. Uma mulher acusar um homem era crime. Então, assim, ela teve um ato heróico e muito bravo de impor a sua palavra e dizer que, de fato, aquela era a verdade. Essa questão da verdade é muito importante nesse filme, porque ele é dividido em 3 capítulos, sobre a visão de cada um, sobre a visão do Jean, sobre a visão do Jacques e sobre a visão da Marguerite. Então, cada um conta a sua história a partir da sua ótica, mostrando como que uma história pode ter várias verdades, porém, só uma delas de fato é verdade, né? Então, nesse caso, a história foca muito no que aconteceu com a Marguerite e na luta deles para poder provar toda essa situação. Eu não vou dar mais spoilers, isso está na sinopse, não é um spoiler, mas como tudo isso se desenrola e o que acontece e como acontece, vocês precisam assistir no filme. O Último Duelo ele tem um acerto muito grande na escolha do elenco. Nós temos Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver e Judy Cameron como a Marguerite. E a gente precisa muito falar sobre essa atuação. Ela entrega uma atuação impecável, a melhor da sua carreira. Ela consegue transportar para a tela todo o sofrimento, toda a tristeza, toda a esperança também que ela tem, porque ela é uma moça inteligente, uma moça esperta, que gosta de trabalhar, mas que infelizmente por causa do machismo daquela época ela não consegue. E os outros atores também estão impecáveis. Nesse filme o Ben Affleck teve que ficar loiro para poder interpretar o Conde Pierre, que é como se fosse um delegado do rei da França, né? E o Adam Driver ele faz o Jacques Legris e o Matt Damon faz o Jean de Carrouges. As atuações são incríveis. Elas conseguem fazer com que você acredite em todas as versões.
Porém, como eu disse, só existe uma versão que é a correta, tá? E, assim, né, é porque é meio óbvio isso, mas a gente tem que dizer. De qualquer forma, o filme tem uma fotografia impecável, mostra uma Europa mais sombria, talvez pelo clima de guerra, né, talvez pelo fato daquela guerra estar sendo travada há tanto tempo, e as consequências econômicas e sociais também são muito pesadas. A gente vê claramente a influência da igreja naquela rotina ali, na rotina da monarquia e do clérigo. Tudo isso impacta na vida do cidadão que mora na França naquela época e na Europa também, né, de uma forma em geral. Enfim, essa crítica que eu estou fazendo aqui hoje, ela é muito mais simples porque eu não quero dar spoiler e a crítica técnica mesmo fica no site. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar aqui é que esse tipo de filme, ele traz a reflexão, mostra pra gente como que depois de tanto tempo, quase 7 séculos depois, a gente já tem que estar discutindo sobre não culpar a vítima, sobre entender que a vítima tem razão, né? A maneira como eles mostram o desfecho disso, né, no final dessa história, a ambientação escolhida, são as batalhas que existiam na França e na Europa como um todo naquela época, que é a batalha até a morte. Como tudo isso acontece também, qual que é o poder do rei. Então tem um estudo histórico ali muito grande que também pode ser interessante para quem gosta desses épicos que tratam da realidade, de fatos reais, né? O rei é o Carlos VI, ele herdou o trono do seu pai que morreu, mas como ele era muito novo, ele era desacreditado pelo clérigo e pelos outros, né, membros da corte. Mesmo quando ele foi ficando mais velho, nesse filme ele já está bem mais velho do que quando ele herdou o trono, ainda se nota que ele não tem uma atuação de rei firme, né, e ele não tem poder nenhum sobre as decisões, apesar dele balizar essa ideia do julgamento entre o Jacques e o Jean, né? Historicamente, essa história deveria ter ocorrido de outra forma. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo contando a história real, como ela realmente aconteceu, óbvio que sem a liberdade poética que o Ridley Scott preferiu para esse filme. Mas isso fica para depois. De qualquer forma, eu realmente recomendo esse longa. O último duelo vai ter entre 7 e 8 estrelas no nosso site. E acho que é um filme que vale a pena assistir e vale a pena a reflexão. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da minha crítica. Se você gostou, deixa o joinha. Se você não gostou, comente embaixo o que pode melhorar. Visita o nosso site e continue acompanhando nosso canal. Eu sou o Mário do Geek Pop News e até a próxima. I will not be silent.